A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus por esse tempo na presença do Senhor, que parece um tempo de brincadeira, mas não é. Quando eu vejo as crianças proclamando, eu vejo dificuldades na frente sendo apaziguadas pela lembrança desses salmos. Por que eu falo isso? Porque, não por ser criança, mas quando nós tivemos essa primeira rodada, logo no comecinho da nossa igreja, e a gente só decorou o Salmo 131, esse salmo foi muito fácil, porque eu já tinha decorado, só foi começar a falar, veio na minha mente na hora, e é muito instantâneo essa condição da gente decorar e depois quando a gente precisar vir à mente. Estamos meditando na busca da santidade. Meditamos no final no primeiro período, finalizamos santidade na carne, no pessoal, no corpo. E agora nós vamos falar da santidade no espírito. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 11. Quem gostaria? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 11. Porque quanto cuidado não produzireis primeiro de vós, que segundo Deus os conquistamos. Continua, filha. Até quando? 7 e 11, você leu metade? E não somente para ser chegado, mas também pelo conforto que oferece a vós no período. Desculpa, 2 Coríntios 7 e 11. Começou certo. Começou certo e pulou. Porque quanto cuidado não produzireis primeiro de vós, que segundo Deus os conquistamos. Que defesa, indignação, temor, que soldados fizeram, que medita, o que destes provas de estados inocentes que já somos. Porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados. O que é isso? Deus constrangeu a pessoa a respeito do que estava sendo pregado por ele na igreja de Corinto. Conta certo pastor que há vários anos no trabalho de evangelização, novamente, é profético, hein, Nicolas? Conta um pastor que há vários anos no trabalho de evangelização nas universidades, eles usavam uma ilustração calculada para tornar os auditórios de estudantes devidamente conscientes que eram pecadores de forma individual. Eles diziam assim: se eu fosse projetar rapidamente numa tela diante de nós, esta noite, todos os seus pensamentos da semana passada, vocês teriam de abandonar a cidade. Esse comentário não só os ajudava a entender o ponto, mas provocava uma gargalhada. Então, o que aquele evangelista ele usava de ilustração é: o que passou na sua mente nesses dias? O que passou na sua mente na semana passada? Se isso fosse proclamado e espelhado num telão, o que seria de você? Aí é aquela história clássica que a gente já contou milhões de vezes, mas que encaixa direitinho. Nossa querida irmã Edilene, sentada ali onde estava o Carlos, e ali, quando eu falei essa frase, ela ficou vermelha e falou: pastor, se isso acontecer, ainda bem que eu estou perto da porta. Porque a nossa mente, a gente deixa ela devagar por caminhos aí que, se a gente expusesse. Esse comentário não só os ajudava a entender o ponto para aquela audiência em relação à necessidade de Cristo. E por que eles riam? Porque tinham vergonha. Para o cristão, essa acusação não é caso de rir. Se eu falei isso e você sentiu o desejo de expressar uma risada, alguma coisa, você ainda não entendeu a gravidade do teu pecado diante do Senhor. Por isso que você ri. Se eu falar: olha, fulano de tal, ele está com câncer, você não vai dar risada. Só vai dar risada quem não entendeu. E também tem outra história clássica do nosso irmão Cláudio. Uma reunião de oração, ele tinha as orações dele padrão, né?
E aí estava falando assim, fulano de tal está mal de saúde, está nas últimas, está morrendo. E ele levantou e falou, glória a Deus! Não estava ouvindo, não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Os nossos pensamentos são tão importantes para Deus como as nossas ações, que é o grande diferencial do Antigo Testamento, pelo menos no sentido das Escrituras, do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o ato de você pensar não era, entre aspas, considerado pecado. Não gerava a questão da punição ou da necessidade do arrependimento com sacrifício de animais ou qualquer coisa. Tanto que quando a mulher adúltera, ela foi pega em flagrante, a primeira coisa que os judeus falam para Jesus é, ela foi pega em flagrante. Não é que alguém estava achando que ela... Não, ela foi pega na cama com o cara. Então havia a prova ali. Aí Deus ele vem trazendo um contexto para a gente que no Novo Testamento a coisa engrossa mais. E aí Deus não está mais... Lógico que sempre Deus pensou no pensamento. Mas ele expressa a necessidade de nós convertermos a nossa mente também. A nossa mente ela é tão importante como é também as nossas ações. Salmos 139... Daniel, 1 Samuel 16:7. Salmo depois. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua Aparência. nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor ao coração. Então é o momento em que Deus ele vai levantar Davi como novo rei de Israel. Samuel ele recebeu um comissionamento de Deus para que ele fosse lá ungir o novo rei na casa de Jessé. E quando ele chega lá, haviam, se não me engano, 8 irmãos. E aí o primogênito era o mais bonitão, mais forte, mais alto. Ele falou, esse cara aqui é o rei. Porque já tinha o padrão de Saul. Não é? Foi pro segundo, terceiro, quarto. Pô, mas Deus, ele mentalmente não é nenhum. Não tem mais ninguém? Tem. Rapazinho mais novo, ele era ruivinho, com o rosto sardento. E aí aquela pessoa lá fala, não é esse. Porque Deus ele não atenta para a aparência externa. E sim o coração de Davi, um homem que era pecador. E a gente vê as lambanças que Davi fez nele quanto rei, entendeu? E a gente vê que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era menino dos olhos de Deus, porque aquele coração que ele era soberbo em alguns momentos, ele reconhecia a soberba e ele se arrependia e pedia perdão ao Senhor. Como foi o caso de Batseba. Sim, pequei contra o Senhor. Não é contra Israel, não é contra Natã, contra o Senhor, não é com Urias que eu mandei matar. Pequei contra o Senhor. Luísa, Salmo 139. Manu não leu, né? Ela tá pulando de um lado para o outro. Salmo 139, versos 1, 2, 3 e 4. Sim. Senhor, tu me sondas. Não, mas fala cantando, vai. Não. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vai, desculpa, continua. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento quando me levanto. De modo que penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu lugar e me deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces tudo. O texto de Amós que nós estamos trabalhando é exatamente esse. E ele está falando assim, aonde o Senhor buscar, ele me acha. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha que os mandamentos de Deus visam não só regular a nossa conduta externa, mas também a nossa conduta interna. Não basta que você não mate alguém, é preciso que você não odeie alguém. Porque se você odiar alguém, é como se estivesse matando. Se você falar mal da pessoa, é como se estivesse matando ela. Aí você pode olhar e falar assim, poxa, minha conta de assassinato, diante de Deus ela está quilométrica. Quantas pessoas você falou mal essa semana?
Entendeu? Para Deus é como se estivesse matando a pessoa. Não basta não cometermos adultério. É preciso que nem mesmo abriguemos olhares e pensamentos sexuais. Quantas pessoas você passou e cobiçou? Falou nada. Um olharzinho de canto de olho, ou um filme, uma cena, alguma coisa de um filme. Para Deus é como se fosse um adultério. Da mesma maneira que devemos aprender e controlar os nossos apetites físicos, também precisamos aprender a fazer o nosso pensamento, trazer o nosso pensamento em obediência a Jesus Cristo. Isso foi uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, em que sempre que eu ia deitar, eu orava: Senhor, peço que meus pensamentos e sonhos sejam cativos ao Senhor Jesus Cristo. E com isso eu tinha noite de sono tranquila. Os pensamentos impuros, a sujeira, as aziras, as coisas, tudo, eles ficavam em segundo plano e Deus protegia a minha mente. Quase que como uma repetição, eu fazia aquilo frequentemente e Deus ele me livrava de pensamentos que não eram agradáveis. E por que não acordar e você fazer essa mesma oração? Senhor, mantenha minha mente, os meus pensamentos diante do Senhor. É interessante você, quando você começa a meditar nas coisas de Deus de uma maneira espontânea. Eu sempre orei a Deus: se esse menino cair, você vai arranjar uma briga com a sua esposa enorme. Mas vamos lá. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, desde que eu me converti, eu sempre entendi, sempre busquei, na verdade, uma unção da cura sobrenatural. A Rosângela já conhece isso, algumas pessoas já ouviram falar isso. Eu sempre busquei isso de Deus. E realmente, aquela questão de impor as mãos sobre um cego e o cara vir enxergar, eu sempre busquei isso de Deus. E em duas situações, nessa semana em especial, eu me vi numa situação não de praticar, mas vendo um recortezinho, um short do filme do Jesus. Como é que é o nome da série de Jesus lá? Do Chosen. Entendeu? Em que mostra a cena do leproso vindo. E o povo, não pode e tal. Ele vai lá, eu quero ser limpo. Eu fiquei arrepiado. E aí eu olhei para as minhas mãos assim e falei assim: Senhor, a gente tem essa autoridade. É algo que as Escrituras nos comissionam. Então, o que é isso que eu estou te falando? É você colocar sua mente fixada nas coisas do alto, porque se você estiver pensando nas coisas daqui, nunca que você vai pensar em coisas sobrenaturais. Nunca. Se você não está buscando a Deus, como esse caminho que eu estou falando para vocês aí de investimento, para que eu vou orar a Deus? É bênção. Poxa, eu aprendo, ensino, vou lá, chego para o Carlos, ensino para o Carlos, ensino para o Felipe, vamos ganhar dinheiro, vamos ser rico, vamos ser próspero. Mas será que Deus quer isso? Essa condição de, se você está com a sua mente contaminada, você não consegue pensar. E aí, da mesma maneira que a gente falava de coisas básicas dentro do físico, a gente também tem que falar básica dentro das coisas espirituais. Não basta você não cometer um adultério presencial físico, mas você não pode deixar que a sua mente abrigue olhares e pensamentos sensuais. Da mesma maneira que devemos aprender e controlar os nossos apetites, também devemos aprender a fazer o nosso pensamento em obediência a Jesus Cristo. Você já viu o cara cortando frios? Já viu? O cara coloca lá a peça de queijo de presunto, o que ele faz? A maquininha. Hã? Não, antes disso ele sempre faz um negócio. Você vê ele dando uma apertadinha? Ele pergunta para você: quer fatia grossa ou fatia fina? Ele aperta. Isso que nós estamos falando, de você não só adulterar, mas também não ter pensamentos impuros, ou não matar, mas também não falar mal, esse é ajuste fino. Você começa a controlar a sua vida de uma maneira muito geral e você vai afinando. Vai afinando. É como temperar a água do chuveiro, quando tem duas torneiras. Você coloca um pouquinho de quente e frio. Esse é o serviço nosso. Quando você vai tomar banho lá, você não vai lá e abre o quente lá, que vai te fritar as costas. Então você abre o gelado lá, entendeu? E é congelante, dependendo do clima que tiver. Então nós temos que sempre estar em condição de ajuste. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Colossenses 2:23.
De fato, Paulo nos alerta contra tentativas mal orientadas e erradamente motivadas. Por que eu quero controlar o meu corpo? Por que eu estou fazendo exercício na academia? É para eu ficar saudável? É para eu poder ter mais vigor, mais vitalidade? É para eu poder ter muitos anos de vida? Ou é simplesmente para eu poder posar para a foto para as pessoas falarem assim, nossa, como ele está bacana, como ela é bacaninha e não sei o quê? Manu, Colossenses 2:23. Mais alto, mais alto. Tais coisas com efeito têm a beleza de sabedoria como fogo de si mesmo, e de falsa humildade, e com notável, não tem valor algum contra Sualidade. sensualidade. Então o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão de você fazer as coisas simplesmente por fazer. Eu não faço com a motivação de agradar a Deus ou de abençoar alguém. Eu faço só pensando em mim de uma maneira muito egoísta. Essas coisas, o apóstolo Paulo fala, não tem efeito nenhum. Porque Deus vê a minha motivação. E é aquela questão da afinação. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar parar de fazer aquilo que está errado. E aí você vai começar a afinar o seu cristianismo em relação às suas ações. O que é essa afinação? Buscar motivação. Então, em relação a dízimo, por exemplo, quando eu entrei na igreja e começou a se falar de dízimo, eu sinceramente comecei a entregar o meu dízimo, devolver meu dízimo, por obrigação. Porque eu confiava naquele homem que estava falando e ele falou assim, é assim. E eu ia lá e fazia. Então, no momento inicial, eu faço como que por obrigação. Mas aí você vai afinando. E eu fui começando a entender o princípio do dízimo. Eu fui entendendo quão abençoado é o privilégio de poder abençoar a casa do Senhor. E então, aquilo ali para uma coisa normal, é prática. Para mim não tem isso. Entrou, eu tiro. Coloca mais. Não falo para me engrandecer. As notinhas, a Rô tira lá, a Rô comprou 2 toalhas de plástico lá. Muitas vezes eu pego isso e rasgo. Pô, é a oferta para a igreja. Então a gente tem que começar a entender as coisas. E quando você entende, você começa a afinar. E aí eu vejo muitos de vocês voltando às coisas básicas porque você não entendeu. Às vezes você faz simplesmente o que eu estou falando. Aí não adianta. O culto racional é você entender. Você tem um tempo de ignorância em que você talvez faça por obrigação, mas você tem que entender. É por isso que você não ora, é por isso que você não participa da oração, é por isso que você não faz isso, não decora isso. Por quê? Porque você não entendeu a importância. Se você entende a importância, você faz aquilo naturalmente. O meu tempo com a Rosângela, naturalmente de sexta-feira, eu entendi que isso é bom para ela, bom para mim, saudável para o nosso relacionamento, glorifica a Deus, não deixamos de sair, a menos que seja alguma coisa extra. Nem que seja para ir lá tomar um sorvete lá, a gente vai tomar, vamos sair os dois. Porque a gente entendeu. Mas antes disso, comecei a fazer o quê? Na obrigação. Eu sei que a minha esposa está cobrando, então eu preciso fazer. Mas aquilo foi, eu fui entendendo, aquilo foi sendo gracioso para mim. Aleluia! E eu parei de postar, porque eu postava nos casais. O Carlos e a Esther não passaram por essa época, em que toda sexta-feira eu compartilhava para as pessoas. Mas eu comecei a ver que aquilo ali talvez estivesse mais constrangendo do que abençoando. Porque a esposa via que eu levava e ele não via que ela via que o marido não levava. Pô, e aí gerava conflito em casa, então eu parei de fazer. Não é que a gente parou de sair, eu simplesmente parei de compartilhar. Porque às vezes isso gera no coração um mal-estar. Poxa, eu devia estar fazendo, mas eu não entendo, não quero, é o dinheiro, não sei o quê. Quantas vezes a gente saiu, eu e o Rô, sem gastar nada? Graças a Deus, Deus tem nos dado condição e a gente tem podido sair e gasta um pouco de recurso. Mas e se não tiver? É possível refrear os apetites naturais do corpo externamente e continuar cheio de todo tipo de poluição interna. E é interessante que muitos cristãos eles são externamente perfeitos e internamente são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados.
Você pode parecer bem aqui, entendeu? Você pode vir aqui, entendeu? Ficar de mãozinha dada com a tua esposa, pode deitar a cabeça, sair daqui, pau quebra, entendeu? Diante de Deus, não dá nada. Eu e Rosângela já congregamos numa igreja, que nós somos saídos, em que o pastor e a esposa entravam dentro da igreja, de mãozinha dada, quando ele ia lá para o altar para pregar. Oh, meu amor, Deus abençoe a sua pregação. E eu só olhando aquilo, eu sabia que ele já tinha tentado até esganar ela numa viagem, já tinha apartado briga dele jogando dentro da casa pastoral, ela jogar as roupas dele para fora da janela. E aí, quando era o dia do culto, aquela família perfeita, linda e maravilhosa. Deus conhece o coração, sepulcros caiados. A Bíblia indica que o nosso pensamento determina em última análise o nosso caráter. Provérbios 23, 7. Porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Aquilo que está na sua mente, assim o é. É tão doido isso, que tem uma doença chamada psicossomática, que faz com que aquilo que está na tua mente, ela gere sintomas reais. E o mais claro e mais conhecido, as mulheres sabem muito bem, mulheres que têm gravidez psicológica. Chega a dar leite. Os seios aumentam, começa a pingar leite, pô, mas não está grávida, não está nada, mas a mente, ela tem tanto poder sobre o corpo, que gera esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo está falando, o apóstolo Paulo não, o autor de Provérbios está falando assim, o que a tua mente pensa, assim o é. E não é confissão positiva, eu posso, eu vou ser vitorioso. Tem muita gente que pensa assim, né? Eu vou ser vitorioso, eu vou ganhar. Olha, eu vou entrar lá na loja do Nicolas, entendeu? Ó, Profética de novo, agora é uma loja, hein? Foi o SUV, agora é a loja, hein? Né? Vai anotando, irmão, vai anotando e põe data, hein? E eu chego lá e falo assim, eu vou negociar com o Nicolas, ele vai me dar um desconto, ele vai me vender barato, vai vender barato. Isso não funciona nada. Esse é confissão positiva. Esse é o termo. Inclusive, as pessoas elas vivem dentro dessa dinâmica. É claro que você também não vai ficar que nem, pô, vai dar tudo errado. Não é isso, entendeu? Qual que é a passagem da Provérbios? 23, 7. Um provérbio secular, não bíblico, diz assim: semeia um pensamento e vai colher o quê? Um ato. Semeie um ato e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher o quê? Caráter ou disciplina. Se você fizer algo repetidamente, aquilo vira um hábito, tanto benigno como maligno. Se você acostumar, como eu fiz, acordar todo dia às 5:30 da manhã, isso vira um hábito para você. O teu corpo ele acostuma. Se você acostumar a dormir 12 horas por dia, teu corpo ele vai acostumar com isso. Se você se acostumar a exercitar todo dia, o teu corpo ele vai se acostumar com aquilo. Se você mentir todo dia, teu corpo se acostuma com isso. Virou um hábito na sua vida. E tem pessoas que mentem e para ela não é nada demais, é só é uma mentira. Eu dizer que eu vou na casa do Carlos e não for, é uma mentira. Não adianta eu vir com conversa de intercorrência, nada disso. Imprevistos acontecem. Mas muitas pessoas usam os imprevistos como se fosse uma coisa comum e não é. Como cristão não devemos nos conformar mais com o padrão desse mundo, mas antes renovar a nossa mente, Romanos 12? Não. Não, qual que é o versículo? Não vos conformeis, qual que é o versículo? Romanos 12? Romanos 12, 1 e 2. Normalmente quem pergunta. Somos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4:23. Normalmente não tem. Como diria o Coringa, né? Vai sempre. Gálatas, Efésios, Filipe. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis. O que é renovar? É você venceu a carta. O que você faz lá e faz o quê? Renova. Aí você pode até cantar também, né? Renova-me. Vai lá, Luli, só você. Entendeu? 1 Pedro 1,14. Pedro, João. Hebreus, Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ou 14. Como que você quer que eu fale? 14? 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Esse versículo é um tapa na cara, assim, ó. Pá! Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Na época que você achava que aquilo que você fazia era certo. E aí nós aprendemos tantas coisas e nós não voltamos às velhas práticas. Mas quando se trata nos desejos e vontades do nosso coração, a gente acha que a gente pode continuar trilhando esses caminhos que não são abençoados. A santidade começa onde? Só a Aisa estava acordada, né? Vamos lá, Aisa, de novo. A santidade começa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso pensamento. E se expressa de que jeito? Nos ações, no hábito. Se você entendeu, você faz direito. Como isso é um fato, aquilo que nós devíamos entrar na nossa... Como isso é um fato, aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente é muito importante. Os programas de televisão que vemos, os filmes que assistimos, os livros e revistas que lemos, a música que ouvimos, as conversas que lemos, tudo isso afeta a nossa mente. Tudo que você faz afeta a sua mente. Qualquer hora dessa, a gente podia fazer até um voto. Esse é dos pesados, hein? Fazer um combinado, por exemplo, de ficar 24 horas sem Instagram. A gente pegava e colocava lá, entendeu? Abria as configurações, via quanto tempo estava lá, isso não tem como você mexer, né? Para o cara não burlar, e além do pecado de quebrar, o cara não vê lá, anotar, ó, Aisla tem tantas horas de Instagram, tal. Aí a gente faz esse combinado para ver no outro dia, dá um print. Pensa nisso. Será que alguém teria um surto de abstinência, alguma coisa? Não vai trocar um livro pelo outro, vai do Instagram e Facebook. Não, a gente vai matando eles, porque você vai matando eles, vai matando um, mata o outro, vai matando, né? Entendeu? Vamos lá. Como isso é um fato, aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente é muitíssimo importante. Os programas de televisão que vemos, os filmes que assistimos, os livros e revistas que lemos, a música que ouvimos, as conversas que temos, tudo isso afeta a nossa mente. Precisamos avaliar honestamente os efeitos destas vias de comunicação na nossa vida. Qual que é o padrão? Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu estava lendo um livro, acho que eu já compartilhei com vocês, em que a pessoa ela vivia sempre assim. Será que eu faria isso que eu estou fazendo?
na última hora da minha vida? Ou no último dia da minha vida? Será que no último dia da sua vida, você soubesse que a hora que você ia morrer, você ia gastar o seu tempo com bobeira? Será que você tivesse 24 horas de vida? Você ficaria 2 horas na Netflix? Será que você ficaria, sei lá, meia hora no negócio, passando um videozinho lá? O que nós faríamos com esse tempo? E a gente vê muitos filmes de pessoas que estão na vida terminal e a pessoa começa a criar uma série de coisas porque ela não pode deixar de passar pela terra sem fazer aquilo. E aí um outro pensamento é: será que Jesus se agradaria daquilo que eu estou fazendo? São 2 filtros muito interessantes para a gente colocar nas nossas vidas. Então, quando você estiver diante de uma situação, você pensa lá: será que isso realmente eu colocaria como prioridade na última hora da minha vida, ou primeiro último dia da minha vida? Será que Jesus aprovaria? Será que seria bendito diante do Senhor essa ação, esse pensamento, essa atitude? Se sim, faça. Se sim, não faça. Pastor, mas vai demorar tanto tempo para fazer isso? Vai demorar tanto tempo até que você estabeleça isso na sua vida como um hábito. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Entrego nas Tuas mãos, Pai querido, todo o pensamento, todo o entendimento, tudo que foi falado aqui, que aquilo que procede de Ti possa ser gravado, como o nosso querido irmão Wallace diz, na tábua do nosso coração, e que nós possamos colocar em prática para a glória, honra e louvor do Teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém.